Olá, quarto ano A, como é que vocês estão? Hoje é quinta-feira e nós vamos começar mais outra semana, a 12ª semana, certo? E essa 12ª semana, ela vai pegar um pouco de maio, né? Finalzinho de maio, que a gente ainda está trabalhando a segurança no trânsito, e depois nós vamos iniciar junho. Então, hoje nós estamos aqui, ó, no dia 27, quinta-feira, dia 27 de maio. Nós vamos trabalhar a nossa aula 1, língua portuguesa no livro e ciências impressa. Então, para a língua portuguesa no livro, vocês vão terminar hoje a interpretação desse conto, né, desse texto, A Formiguinha no Mar. Então, vocês têm que reler, né, reler o texto da Formiguinha no Mar, para a gente poder terminar as atividades a respeito do texto. Depois que você reler, né, o texto A Formiguinha no Mar, você vai continuar aqui as atividades, né, do estudo do texto, da interpretação desse texto, que é com a página 39. Você já fez a 37, a 38 e agora essa daqui, né, o exercício 10 em seguida, né, na página 39. Então aqui ele pede para você ir lá no texto da formiguinha e fazer o quê? Reler. Você vai lá reler tanto o texto todo e reler esse parágrafo aqui, o segundo e o terceiro parágrafo lá do conto. Para quê? Nessa página 39 toda, ela está falando sobre a linguagem do texto. Lembra que quando eu comecei a falar sobre esse texto, eu falei que o autor dele é um angolano? Pois é, esse autor ele é da Angola. Na Angola também se fala português, mas é um português um pouco diferente do nosso. Tem algum sotaque diferente, algumas expressões diferentes, algumas palavras que a gente não está acostumado. E você deve ter percebido na leitura do texto que aparecem certas expressões, certas palavras, que não é do jeito que a gente está acostumado a ver aqui na nossa linguagem, né? No nosso português do Brasil. Então, nessa página aqui vai estar falando sobre isso. Então, depois de você reler o segundo e o terceiro parágrafo do conto, o que você vai fazer? Você vai responder essas perguntas aqui, ó. A letra A está perguntando o que são casas de brincar. Segundo o que você leu lá, o que parece para você as casas de brincar? Lembra que ela está ali na praia construindo o quê? Os castelos de areia. E letra B. E a expressão uma ao pé da outra? A gente não costuma ouvir muito essa expressão, mas olhando a leitura do texto ali no contexto, dentro do que acontece no texto, o que te parece significar isso aí, essa expressão, usada lá pelo português de Angola? Continuando na 11, você vai reler o último parágrafo do texto, tá? Você vai reler o último parágrafo e vai fazer a leitura da maneira que foi feita aqui, ó, tá observando? Ó. Izinha ouviu a resposta do mar a dizer que estivesse descansada com a formiga a navegar com a concha. Aí eles pegaram esse mesmo pedaço e trocaram para uma forma mais comum aqui no Brasil, porque a gente não costuma falar desse jeito, a dizer, a navegar, não é isso? Deve ser uma linguagem mais de lá da Angola, um português de lá. Aí ele mudou esse a dizer e essa navegar e ficou assim. Izinha ouviu a resposta do mar dizendo que estivesse descansada com a formiga navegando na concha. Tá vendo? Em vez de falar a dizer, dizendo. Em vez de falar a navegar, navegando. Bom, essa troca que foi feita aí, você vai observar aqui na letra A e vai responder. Se você fosse dizer uma frase como essa, falaria de que forma? Circule a sua escolha e explique. Ou seja, você falaria igual está no texto, usando essas expressões a dizer, a navegar? Ou você usaria essa troca aqui, dizendo, navegando? Qual delas você usaria para falar normalmente aqui no Brasil? E por quê? Aí você explica por quê, tá? Letra B. Depois de ler este conto, você diria que o português de Angola é igual ao falado no Brasil ou há diferenças? Lembra que quando eu falei lá no início que era escrito por um angolano e que tinha algumas coisas de acordo com a linguagem deles? Então, eles têm expressões, palavras
que às vezes são um pouco diferentes, né, do que a gente está acostumado. Dá para entender porque é português, mas ao mesmo tempo a gente vê que é diferente do que a gente fala aqui, certo? Então aí você vai explicar se a linguagem toda que está nesse conto, ela é exatamente igual ao nosso português, esse português de Angola. Aí você explica aí, tá? Letra C. Escreva palavras e expressões do conto que comprovem a sua resposta. Ou seja, aqui na letra B você falou que, não, esse português de Angola ele não é totalmente igual ao do Brasil, né? Então, vai lá e no texto, dá uma olhadinha e pegue palavras de lá, escreva palavras aqui, expressões que não são, né, totalmente iguais ao nosso português, que são um pouco diferentes, e coloque elas aqui para mim. É para dar exemplo das expressões que a gente vê que é diferente do nosso português. Aí então uma explicaçãozinha, né? A língua portuguesa é falada em outros lugares além do Brasil. Um exemplo é Angola. Em cada um desses lugares, as pessoas falam português de forma própria, que é sempre um pouco diferente de como é falado nos outros locais. Por exemplo, o português de Portugal mesmo, que é de onde vem a origem da nossa linguagem, né? O português de Portugal, ele tem um sotaque diferente, um jeitinho de falar diferente, ele tem muitas palavras que não são iguais à nossa, tem palavras que aqui significam uma coisa, lá é totalmente diferente, e são todas português. Então, e você observa o quê? Que mesmo sendo português, dependendo da região, do país que fala essa linguagem, algumas palavras, algumas coisinhas vão mudar. Alguns significados, algumas expressões, né? Não fica totalmente igual. Isso acontece dentro do próprio Brasil. Você já reparou que tem palavra que às vezes a gente não está acostumado aqui, que o pessoal lá do sul, lá do sudeste de São Paulo, Minas Gerais, ou então do Nordeste, falam diferente da gente algumas coisas, e é o mesmo país, é português também. Então, assim, dependendo da região onde a gente está, né? Isso vai modificando algumas palavras, alguns costumes da língua, certo? Então, aí essa página aí é para pensar sobre as diferenças da nossa linguagem do português pelo mundo. Aí a gente aqui termina, no caso, essa interpretação desse texto, A Formiguinha no Mar. Aqui na atividade impressa, nossa aula 1 é de ciências. Nós vamos continuar falando sobre o quê? Sobre os micro-organismos, que é o que a gente está trabalhando no livro, lembra? Então, para continuar esse assunto sobre os micro-organismos, eu gostaria que, primeiramente, vocês assistam esse vídeo aqui, tá? Assistam ao vídeo, ele fala sobre doenças, fala sobre remédios e também vacinas, né? Relacionadas aos micro-organismos. Esse vídeo é bem legal, gente, ele vai explicar para vocês esses assuntos e depois você tem uma atividade para fazer sobre o vídeo, então tem que assistir, tá? Então, depois que você assistiu ao vídeo Remédios e Vacinas, sobre remédio e vacinas, você vai escrever aqui embaixo 3 informações aqui que aparecem no vídeo que você achou interessante, que você achou importante, tá? 3 informações. E depois você vai fazer a leitura desta parte aqui que está escrito Ciências Naturais, Doenças Contagiosas. Contagiosas é o quê? Contagioso é quando passa de uma pessoa, algo que consegue, né, passar de uma pessoa para outra, uma doença que vai de uma pessoa para outra, no contato, né? Então, aqui nesse pedacinho desse texto fala, né, sobre os tipos de doenças que existem, contagiosas, aí dá alguns exemplos, fala sobre o que a gente deve fazer para não pegar uma doença assim tão fácil quando ela é contagiosa, um vírus, uma bactéria, né? Por exemplo, ter uma boa alimentação é importante, porque você, tendo uma boa alimentação, você deixa seu corpo forte, com vitaminas o bastante, com defesas o bastante para enfrentar qualquer doença. Manter nosso corpo sempre limpo e saudável. Lembram-se disso? Que a questão da higiene, o cuidado e a limpeza com o corpo é importante. A água sozinha basta? Não. Por exemplo, se eu vou lavar as mãos, a água sozinha não vai adiantar para me livrar dos micro-organismos. Eu preciso da água com sabão, né? E esfregar bem para aquela sujeira sair, para aquele micro-organismo, né, sair da minha mão. Ou usar então álcool gel se não tiver água e sabão. Evitando sempre que possível o contato com pessoas doentes. Então, se eu sei que a pessoa está doente, eu vou evitar chegar perto dessa pessoa, esperar ela sarar, né? Quando ela se curar, aí sim. A mesma coisa, se eu estiver doente, eu não devo ter contato com outras pessoas.
tomar todas as vacinas. Essa atividade aqui ela fala sobre vacina e a próxima parte do livro de vocês também vai falar. Porque a vacina ela é uma das formas de prevenir, de evitar que a gente pegue. Porque ela prepara o nosso corpo, né? Nós temos aqui no nosso corpo várias células de defesas. São como se fossem soldados prontos para a guerra, né? Guerra contra quem? Contra os micro-organismos ruins, causadores de doenças, patologias, né? Então, esses soldadinhos, que são as células de defesas, elas ficam mais fortes com uma boa alimentação, você dormir bem, você se cuidar, e a vacina ela ajuda a se preparar. A vacina é como se ajudasse as células de defesa do nosso corpo a reconhecerem as doenças e conseguir lutar contra elas. Por isso que ela é importante, né? Antes da gente pegar uma doença, a gente ter sido vacinado. Aí aqui tem uma atividade. Então você viu o vídeo, fez a atividade lá de cima das 3 informações, leu esse texto, não esquece, tem que ler. Aí você vem aqui para essa atividade. Você vai pesquisar se precisar, tá? Ou com o próprio vídeo essas informações também dá. E vai circular aqui, né? Nesse diagrama aí de caça-palavras, o nome de 3 doenças. 3 doenças que podem ser prevenidas com vacina. Ou seja, que eu tenho como tomar vacina para não pegar essas doenças aí, certo? Feito isso, você vai vir para essa outra atividade. O texto está falando que se você se cuidar, você pode evitar doenças, não é isso? Então, o que nós devemos fazer para ter uma boa saúde? Você vai fazer a correspondência aqui. O que é correspondência? Você vai ver o que essa parte de cá tem a ver com a parte de cá, certo? Através de ligação, ou seja, você vai fazer simplesmente ligar uma parte à outra. Então, aqui temos os desenhos de um lado e as frases do outro. A frase que corresponde ao desenho, você vai fazer a ligação. Por exemplo, esse menino está tomando a vacina. Então, qual das frases aqui está falando sobre vacina? Né? Essa menina aí está tomando água. E se hidratar, tomar água é muito importante. Água limpa, né? Água filtrada. Esse menino está se alimentando bem. Esse aí está fazendo o que? A higiene, né? Da boca. Ou seja, a questão da limpeza dos dentes, escovação. Então, aí você vai fazer a ligação às frases que estão relacionadas ao desenho, certo? E assim a gente aprende um pouco mais sobre os micro-organismos, as doenças e como nos cuidar e nos proteger, ok? Por hoje é só, até a próxima!